Antes de iniciar propriamente a minha palavra nesta tribuna, eu gostaria de anunciar que, a exemplo de outros deputados da Casa, eu estou dando entrada juntamente com o deputado Dedé, solicitando uma audiência pública para que a gente possa discutir o movimento de junho, que é essa presença maciça do povo nas ruas pedindo mudanças no nosso sistema político, pedindo reforma política, pedindo mais educação, mais saúde, deputado, mais transporte, quando possível. Mais transporte, para discutir este assunto, que é um assunto palpitante e necessário para nós, deputados, para que a gente possa discutir o que vem ser a própria essência da política. É claro que nós sabemos, não podemos prescindir da política, nem a própria sociedade, e que os partidos são necessários, só que a maneira como hoje eles se apresentam, eles estão esclerosados, estão defasados. Então tem que ter uma renovação profunda dos partidos políticos, para que eles cumpram a sua missão, que é representar o povo. Então, eu queria também que esse tenha sido o pedido que eu acabei de apresentar. Eu passo a palavra para o deputado Dedé e logo depois eu farei o meu pronunciamento. Deputado professor Teodoro, acho que num bom momento desta casa, quando nós, durante toda a semana passada, fizemos um intenso debate, que, aliás, provocados aí pelas manifestações que ocorreram em todo o Brasil, em grandes, médias e pequenas cidades, garantiu que, inclusive, o Congresso Nacional, numa demonstração aí de sintonia com os movimentos das ruas, já avançaram em diversas questões importantes. O Senado, deputado Teodoro, está desarquivando a história do passe livre para estudantes matriculados, enfim, como também a proposta de garantir 75% do ROI. Nós defendíamos o governo, e fui aqui defensor da proposta dos 100% dos ROIs para a educação, aprovamos 75%, 25% para a saúde, exatamente no clamor das ruas, porque saúde era e foi, com certeza, uma das grandes reivindicações da população na rua. Então, sintonias importantes. A derrubada da PEC 37, que havia muita polêmica e houve, por conta disso, muita mobilização a nível nacional. Portanto, acho que o caminho é esse. E, por último, a questão da reforma política. O deputado Fernando Hugo foi autor aqui de um grande seminário aqui com a presença de juristas. Depois eu coordenei uma comissão especial para acompanhar a reforma política. Aquele Congresso jamais discutiria, nem discutirá uma mínima reforma política. Agora, no calor e na reivindicação popular, nós vamos sim, eu acho que o Congresso está sensibilizado, o governo, todos nós, de aprovarmos até outubro uma mini reforma, mas que contemple e que avance no sentido de termos talvez uma das reformas mais importantes. O Lula chegou a admitir isso. Talvez, se nós tivéssemos começado em 2003, 2004, por uma reforma política, o Brasil seria outro. Muito obrigado, deputado professor Teodoro. Gostaria, antes de passar a palavra para o deputado Fernando Hugo, que realmente, nesta casa, eu tenho defendido que, na própria dimensão política, nós temos dois momentos importantes. Um momento que é da relação do homem sobre o homem, que é da violência. Só que é um momento que é passageiro, você tem que ultrapassar e reconhecer o direito do outro, o reconhecimento para que a gente possa ter na sociedade uma convivência pacífica e que reine a solidariedade. Todos nós somos, e todos os politicólogos são a favor dos partidos, só que no decorrer da história recente, os partidos já no século passado já estavam defasados, colocados à margem, porque não se preocuparam com a razão de ser da formação política, da informação, do envolvimento do aparatique dos partidos,
para que envolva os seus adeptos, envolva aquelas pessoas que participam do partido. Mas o partido, ele é fundamental, não como está aí. Daí porque a praça pública está dizendo que os que estão aí não representam. Então vamos reformular os partidos. O nosso sociólogo, Michel Maffezoli, já dizia que os partidos têm que se renovar, tem que haver uma transfiguração dos partidos para que eles possam cumprir a essência da política, é a intermediação, que eles trabalhem em prol do bem comum, em prol da própria coletividade. E que outras maneiras, quer dizer, a ideia é reformular, refundar os partidos políticos, é buscar outros tipos de instrumento, outros tipos de intermediação, porque são possíveis, e de quando em vez tem um grupo hoje... Professor Teodoro, se possível, deputada Silvano, no final do pronunciamento de Vossa Excelência. E de quando em vez pode dar entrada da possibilidade de outras maneiras. Eu vou apenas, para suscitar o debate, que ler uma notícia que saiu hoje, foi dita aqui pelo nosso presidente do Supremo, diz ele o seguinte, e foi nesse sentido que, de novo, o presidente do STF abriu polêmica. Joaquim Barbosa, que chamaram os partidos de mentirinha, agora defende que os partidos tenham menos poder. À primeira vista, soa estranho, mas revela a conexão com o pensamento das ruas. Se o povo não se sente mais representado pelos partidos, não faz sentido que os partidos tenham tanto poder. É o partido que decide quem pode ser candidato. O mandato pertence ao partido, que em alguma circunstância pode tomá-lo de volta e dar a um suplente. É realmente muito poder para quem está sendo repudiado pelo povo. O ministro propõe ainda uma novidade no cenário político brasileiro, a candidatura avulsa. O cidadão não dependeria da burocracia e dos caciques dos partidos para se candidatar ao parlamento. É claro que ele deixa subentendido da importância dos partidos, que os partidos devem ser reformulados. Mas, se porventura não conseguem, deixe que outras alternativas, outros instrumentos sejam criados para que a gente estabeleça a representatividade. Porque nós não podemos viver sem os partidos, não podemos viver sem a política. Seria uma experiência muito interessante a candidatura avulsa, diz ele. Nem precisaríamos mais falar em cláusula de barreira. Os partidos que conseguirem dar resposta ao clamor popular e se fazer representante, estes sobreviverão. Ou seja, se eles se reformularem, sem dúvida alguma, vai dizer que a essência é o partido trabalhar com os seus adeptos e cumprir a sua programação, e cumprir a sua ideologia, cumprir a sua utopia. Os partidos não só funcionam como cartórios e para tráfico de interesse, estes serviriam, estes daí, se permanecerem assim, seriam descartados, diz o ministro. Funcionaria como um filtro, pois hoje nós vivemos um paradoxo, um número crescente de partidos e uma crescente crise de representatividade. Candidatura avulsa, diz o ministro. Mas aí, retornando o pensamento, é que nós estamos vivendo um momento oportuno, um momento importante e, como eu disse, da essência da política, tem a violência. Vamos deixar os vândalos de lado, a violência, e ficar com a parte de apresentação de ideias, apresentação de proposta, para cada vez mais o povo se una com os políticos de verdade, que eles representem o povo aqui nesta casa e nos congressos nacionais. Com a palavra o deputado Fernando Hugo. O deputado Teodoro, eu estou encantado com o vosso pronunciamento. Tipifica a qualidade de vosso saber, de vossa cultura, externa de forma extremamente pertinente o momento nacional e analisa com profundidade, tendo a coragem cívica de dizer que nós não podemos, como democracia, viver sem partidos, viver sem lideranças políticas. Não adianta somente essa convulsão social. Aplaudimos de norte a sul os movimentos de rua, porém, temos
temos que, em termos de análise democrática, chegar no Congresso. É lá que far-se-á, deputada Silvana, a votação na Câmara e a votação no Senado. Não pode se fugir disso. O Congresso atual é péssimo. Tudo bem, porém são as cartas da Dedé Teixeira que, no momento atual, o povo escolheu e estão lá. Tem 1 ano e meio de vida dos congressistas atuais lá. É indispensável que o povo não afaste-se da democracia. Não estou com isso e tenho muito cacife, pelo que sempre falei aqui, de dizer, deputado Vasquez Landim, que o Congresso é um espelho vivo dos sonhos, dos quereres da sociedade. Não é. Muitas vezes criticamos aqui. Porém, não podemos deixar de contar com o Congresso, com os congressistas da Câmara e do Senado, para aprovar essas matérias. Certamente, essa brilhante vitória do povo cidadão, do povo sério do país, com a derrubada da PEC 37, me deixou extasiado de alegria. Não quero avocar para mim só ser a última Coca-Cola preta do mundo, mas fui eu que trouxe para a Assembleia, em 2 ocasiões, a audiência, o debate e a participação do Ministério Público aqui, naquele tempo em que nós sabíamos que a PEC iria passar fartamente, deputada Fátima Leite. Mas o Zé Pitou, ontem à noite, dizia para mim, na filosofia do povo, quem tem medo, deputada Eliane. E o Congresso tem e está com medo do grito rouco e forte das ruas. A PEC foi derrubada, só 9 votos foram favoráveis a ela. Agora tem outra missão importante, que a presidente Dilma esqueceu de, quando chamou o povo para combater a corrupção, ela dizer, eu vou começar por dentro do meu partido, tirando da Câmara Federal 2 bandidos, Zé Genuíno e João Paulo Cunha. Isso é uma vergonha para presidente de qualquer partido da República, não ter o olhar para dentro de si mesmo. Deputado, parabéns. Todos os movimentos são aplausíveis, menos o vandalismo, mas não podem deixar de contar com a força política, com os líderes políticos e com os partidos políticos. Senão, acaba a democracia e vira aquilo que é sonho de alguns que estão de há muito tentando fazer do Brasil uma Cuba, uma União Soviética, uma Coreia do Norte. Muito obrigado, deputado. Gostaria de passar a palavra à deputada Silvana. Deputado professor Teodoro, quero agradecer a parte da Vossa Excelência e queria aproveitar este momento, deputado, que se fala em manifestações, isso é tudo muito positivo, mas que também a população, o povo em si, corte também na própria pele e comece a refletir como é que se está votando hoje. Na hora, professor, você sabe o que é que mais vai assombrar, meu querido professor Teodoro? Vossa Excelência há de concordar comigo? Quando a população acordar que acabar com esse negócio de líder comunitário é dono daqueles votos ali, tal prefeito é dono daqueles votos ali, e a população vota sem nem saber em quem está votando, a grande maioria não acompanha o trabalho do seu deputado, não lida com ideias. Professor Teodoro, o mais importante, da principal reformulação que eu entendo, é a mudança de consciência das pessoas, é a mudança do tipo de voto, é o voto livre, o voto independente de compra, o voto por ideais. Aí, na minha opinião, professor Teodoro, eu acho que vai assombrar e quando o povo começar a saber votar, realmente cobrar do seu parlamentar as suas ideias, as suas bandeiras e a sua participação. Muito obrigada, professor Teodoro. Quando nós acabarmos com compra de voto, eu tenho certeza que nós vamos ter um país muito mais livre. Muito obrigada, professor Teodoro. Eu gostaria de agradecer o seu pronunciamento, incorporá-lo ao meu e dizer, em conclusão das minhas... Reiterando, senhor presidente, a necessidade urgente da reforma política feita por nós políticos, a começar pelo Congresso Nacional, envolvendo, no caso, a presidência, juntamente com o Senado Federal, a Câmara, o governo do Estado, os nossos deputados estaduais, os senhores prefeitos e vereadores, para que realmente seja uma reforma para valer e que a gente viabilize essa intermediação
melhore a representatividade. Cada vez mais a representatividade se faz necessária para que a gente possa trabalhar em prol daquilo que é a vida, a felicidade de todos, lutando para que tenhamos uma educação de qualidade, investir mais, portanto, na educação de qualidade, dando a universalização à educação infantil, fundamental, média, universitária e a educação permanente. Ao mesmo tempo, recursos para a saúde e o serviço público sejam reformulados em benefício da sua essência de trabalhar em prol da coletividade, em prol do bem comum. Muito obrigado, presidente.